Livro Catecismo dos Pequeninos, Padre Manuel André. 1. O Sinal da Cruz. Seguimos as lições de um pai a seus filhos, Pedro e Maria. Essas crianças nos pareciam grandes e, por vezes, suficientemente instruídas. Mas agora nasceram Bento e Sabina. Chegou a vez de eles receberem algumas lições proporcionadas à sua idade. Sua mãe vai balbuciar com eles e lhes apresentar sob as formas mais simples o leite da doutrina cristã. Ela falará a essas crianças, nós falaremos também, ou antes ou depois dela, mas visando sempre formar a mãe na ciência de primeira catequista de seus filhos. Antes de mais nada, vamos lhe fazer algumas recomendações que deverão sempre lhe ser presentes. Assim, mamãe, nunca diga a mínima palavra que não seja rigorosamente exata do ponto de vista da fé. É preciso nunca mentir. Esta regra de moral deve ser seguida sempre e muito atentamente na instrução das crianças e na educação. Há modos de dizer que seriam verdadeiros na boca de uma mãe, porque seu pensamento faria uma distinção essencial, mas que entrariam na alma da criança como uma ideia falsa ou uma mentira, porque o pensamento infantil não seria capaz de fazer a distinção que deveria existir no pensamento da mãe. Exemplo: mamãe, quando você mostra a seus filhos a imagem do crucifixo, não diga: é o bom Deus, veja o bom Deus. As crianças, inevitavelmente, entenderiam que o bom Deus é o objeto dourado colorido que tem diante de seus olhos. Quantos crucifixos foram vistos por essas crianças, tantos elas contariam como bons deuses distintos. Haveria grandes e pequenos, mais bonitos e menos belos, e assim por diante. E desta maneira, o pensamento das crianças se encheria de ideias falsas. A criança não tem bastante conhecimento para compreender que chamamos, pelo mesmo nome, a coisa e a pintura da coisa. Chegará o dia em que a criança terá de se despojar das ideias falsas que tiver recebido. Esse trabalho de despojamento é sempre doloroso. Uma mãe não deve jamais impô-lo a seu filho. Quando quiser falar a seu filho do bom Deus, mamãe cristã, cuide para que, então, o pensamento da criança não se fixe em nenhum objeto sensível, mas somente em ouvir bem as palavras que você disser. O bom Deus. Você lhe dirá sempre com uma atitude religiosa e um sentimento profundo de respeito e adoração. Seu filho, a princípio, não compreenderá as razões desse respeito, mas será tocado, penetrado por ele. Sua atitude, o tom de voz, servirão maravilhosamente para fazer nascer nele a ideia de Deus, de sua grandeza, de sua bondade. A religião passará assim do coração da mãe para o coração do filho, e esta será uma alegria muito grande para a mãe e para o filho. As crianças têm seus caprichos, suas birras, seus momentos difíceis. Não é essa a hora de lhes falar do bom Deus. Todavia, se o fizer, é preciso evitar ao máximo dizer a essas crianças birrentas que o bom Deus as jogará no inferno. Desta maneira, estar-se-á arriscando a fazer a criança ver Deus como um ser malvado. Isso seria falso e muito indesejável. Há um tempo para se falar do inferno, mas jamais quando as crianças estão fazendo birra. É preciso jamais lhe apresentar uma verdade quando há o risco de que ela seja repelida ou detestada por essas almas tão facilmente impressionáveis. Desde o primeiro ano de nascimento, é preciso que a criança ouça pronunciar o nome do bom Deus e sempre com as precauções que indicamos. Quando ela souber dizer papai, mamãe, se lhe fará dizer essas palavras, o bom Deus ou nosso Senhor, juntando suas mãozinhas. Esta será a sua primeira parte. É preciso não tardar a lhe ensinar a fazer o sinal da cruz. Primeiro sem as palavras,
Depois, quando a criança for capaz, ela dirá: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Damos uma importância capital a essas recomendações, porque farão a base do primeiro catecismo, quando a criança se tornar capaz de repetir algumas palavras. Formularemos assim a primeira lição de catecismo. Faça o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você disse em nome do Pai. Quem é o Pai? É o bom Deus. Você disse e do Filho. Quem é o Filho? É o bom Deus. E você disse e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o bom Deus. Portanto, eis a ordem a seguir na instrução das crianças. Fazê-las ouvir esta palavra, o bom Deus. Fazê-las rezar à sua maneira, dizendo, meu Deus. Depois ensiná-las a fazer o sinal da cruz e a pronunciar o nome das três pessoas divinas. O pequeno questionário acima servirá para desenvolver nelas o conhecimento que é trazido pelas palavras o bom Deus, ensinando-as que o bom Deus, ou também o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, são a mesma coisa. Então elas saberão que em Deus há o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, antes mesmo de saber contar até 3. 2. Jesus e Maria. Logo que a criança tiver começado a falar, a mãe cristã a fará pronunciar os santos nomes de Jesus e de Maria. Assim como ela lhe ensinou a dizer meu Deus, juntando suas mãozinhas, da mesma maneira lhe ensinará a dizer Jesus. A criancinha juntará as mãos, dirá a Jesus, e fará uma inclinação com a cabeça. Aprenderá esse exercício vendo sua mãe fazê-lo. A mãe se tornará criança com seu filho e fará piedosamente, nunca rindo, o que quer que ele aprenda a fazer piedosamente. Depois desse exercício em honra do santo nome de Jesus, será bom ensinar a criança a conhecer Jesus. E a mãe verdadeiramente desejosa de ver se desenvolver no coração de seu filho a fé, que aí foi derramada pelo batismo, empregará para este fim o socorro das imagens. Estamos nos referindo a imagens verdadeiramente dignas desse nome, gravuras verdadeiramente artísticas, reproduções das pinturas dos mestres inspirados pela fé. A mãe cristã escolherá 3 imagens de Nosso Senhor. Uma o representará a criança, no colo da Santíssima Virgem. Outra sobre a cruz, e outra na glória de sua ressurreição. A mãe que anteriormente tiver ensinado a seu filho a juntar as mãozinhas dizendo Jesus, porá diante dele as santas imagens. Elas serão escolhidas num formato suficientemente grande. Depois dirá Jesus, inclinará a cabeça e fará seu filho fazer o mesmo. Dessa maneira, a criança terá recebido os primeiros elementos do conhecimento de Nosso Senhor em sua encarnação, sua paixão e, finalmente, em sua glória presente. Quando a criança já reconhece bem o menino Jesus, sua mãe chamará a atenção sobre a Virgem que o carrega, chamando-a de a mamãe de Jesus. A criança poderia não compreender a palavra mãe. Havendo a noção de que a mamãe de Jesus, entrado no espírito da criança, será preciso fazê-la ver também 3 imagens da Santíssima Virgem. Uma em que ela esteja sozinha, que será a Imaculada. Uma segunda, com o menino Deus no colo. Enfim, uma terceira, que ela será representada na glória. A criança, sendo habituada a ver essas imagens, as reconhecerá, as amará, e muitas vezes elas serão um meio muito poderoso para consolar seus aborrecimentos e trazer ao lar a paz, o que é sempre bem-vindo. Mas voltemos às imagens de que falamos. Queremos que sejam belas, perfeitamente belas.
É preciso afastar dos olhares da criança essas monstruosidades baratas que são perfeitamente indignas de verem a luz do dia. Longe de atrair, uma imagem feia causa repugnância. Longe de falar ao espírito, ela desgosta a imaginação. Longe de servir para esclarecer o pensamento, ela empurra a alma para as sensações animais. Os olhos de um cristão são chamados a ver um dia as mais sublimes belezas do céu. Tudo que não é verdadeiramente belo é indigno de ser apresentado aos seus olhos, mesmo sobre a terra. Portanto, Mãe piedosa, ou essas imagens perfeitamente belas, ou nada de imagens. Nesse caso, você terá então unicamente o recurso de seu coração, unicamente a comunicação de seu olhar, unicamente o instrumento de sua voz. Com seu coração, com seu olhar, com sua voz, uma mãe tem todo o poder sobre o filho que Deus lhe deu. Formulemos um pequeno questionário. Diante da imagem do menino Jesus. Quem é esse belo menino? É o menino Jesus. E quem é sua mamãe? É Nossa Senhora. E como se chama Nossa Senhora? Ela se chama Maria. Diante da imagem de Jesus crucificado. Quem é este que está pregado na cruz? É Jesus. Jesus está pregado na cruz por quê? Porque ele nos ama. Diante da imagem de Jesus no céu. Veja esta bela imagem, meu filho. Quem é? É Jesus. Onde Jesus está agora? Lá, bem no alto, no céu. Se você amar ao bom Deus, verá Jesus no céu? Sim, mamãe, vamos ver Jesus no céu. Diante da imagem da Virgem Imaculada. E aqui, quem está nesta bela imagem? É Maria. Veja como ela é bonita. Sim, muito bonita. Quer vê-la com seu lindo filhinho? Sim, mamãe, com seu filho tão bonito. Diante da imagem da Virgem Mãe. Olha para Maria, meu filho, olhe bem. Sim, a mamãe de Jesus. Você gosta muito da mamãe de Jesus? Sim, como gosto de minha mamãe. E o menino Jesus, você gosta dele? Sim, como o bom Deus. Diante da imagem de Nossa Senhora da Glória. E essa linda imagem? É a mamãe de Jesus. Onde está a mamãe de Jesus? No céu com Jesus. Você quer ver a mamãe de Jesus? Quero. Mostre, mamãe. Quero vê-la. Você deve amar o bom Deus, amar Jesus, amar Maria. Assim você verá Maria no céu, verá Jesus e verá o bom Deus. Sim, mamãe, eu amarei o bom Deus. 3. O mistério da Santíssima Trindade. É útil ensinar às crianças, tão logo possam, os primeiros elementos do cálculo. É preciso lhes ensinar a contar. Isso, não as fazendo recitar de memória as palavras 1, 2, 3, mas lhes colocando sob os olhos um objeto que lhes agrade, dizendo 1, depois um segundo objeto semelhante com a palavra 2, e assim por diante. Advertimos a mãe para jamais empregar moedas para este fim. O amor do dinheiro é uma paixão que não deve nascer numa criança. Havendo a criança aprendido a contar, ao menos até 3, se lhe dirá: um só Deus, enfatizando a palavra 1. Depois se lhe dirá: um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Far-se-lhe-á repetir essa profissão de fé, e quando a criança souber bem, se avançará dizendo: o Pai, uma pessoa, o Filho, uma pessoa, o Espírito Santo, uma pessoa. Quando essas noções tiverem sido já um pouco aprendidas pela inteligência da criança e fixadas em sua memória, se lhe fará adicionar
as 3 pessoas, dizendo: o Pai, uma pessoa; o Pai e o Filho, 2 pessoas; o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas. Na lição seguinte se dirá: 3 pessoas em Deus. Um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. Será então muitíssimo útil retomar a primeira lição que ensinamos acima e voltar a ela muitas vezes, a fim de inculcá-la bem na delicada inteligência da criança. Quanto mais ela é delicada, mais facilmente se esquece, e daí a necessidade de voltar muitas vezes às mesmas coisas e recomeçar do princípio, depois de haver caminhado um pouco. Quando a criança houver entendido bem, retido bem e compreendido a seu modo essas primeiras lições, será preciso lhe ensinar 2 coisas extremamente importantes. A primeira é que o bom Deus é bom acima de tudo. A segunda, que é a consequência da primeira, que é preciso amá-lo acima de tudo. Assim a criança terá aprendido a amar a Deus pelo que ele vale, e seu espírito será colocado na posse de uma luz extremamente preciosa, a saber, a luz que deverá guiá-la por toda a sua vida na avaliação que ela deverá fazer das coisas. Com efeito, se a criança sabe, e sobretudo se sabe bem, que Deus é bom acima de tudo, saberá também que todas as outras coisas não devem ser valorizadas, senão na medida em que se aproximam de Deus, a soberana bondade, e desde então possuirá a regra suprema que nos ensina a reconhecer e a avaliar a bondade particular de cada coisa criada. Se a criança sabe, e sobretudo se sabe bem, que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, ela já estará, em parte, na posse de seu fim último. Estará no caminho da verdadeira felicidade. Possuirá a noção primeira e última de toda a verdadeira moral. E mais tarde avançará com passo seguro no caminho da vida, sabendo de onde vem, por onde passa e onde chegará. Para ajudar a mãe cristã, formularemos um pequeno questionário. O bom Deus quem é? É algo tão bom que não há outro melhor. Mas além disso, quem ele é? É o Criador de todas as coisas. Quantas pessoas há em Deus? 3. Como se chamam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que digo sempre o bom Deus? Porque é seu nome. E por que é seu nome? Porque verdadeiramente ele é bom. Quanto é bom o bom Deus? Mais que todas as coisas. Porque ele é melhor que todas as coisas? Porque foi ele quem fez tudo. Devo gostar do que é bom? Sim, mamãe. Devo gostar de Deus como gosto de doce? Não, mamãe. Por que não? O doce é bom para comer, não para amar. Então, amaremos o bom Deus? Sim, mamãe, de todo o coração. Como devemos amar o bom Deus? Mais que todas as coisas. Mais do que a mamãe? Sim, mamãe. Mais do que o papai? Sim, mamãe. E por quê? Porque Deus é bom, mais do que a mamãe, mais do que o papai e mais do que todas as coisas. 4. Jesus no mistério da Santíssima Trindade. Quando a criança tiver aprendido a conhecer a Deus e a Santíssima Trindade, quando souber bem afirmar a união de Deus e a trindade das pessoas em Deus, será preciso que a mãe cristã a faça avançar um pouco mais e a introduza no conhecimento do mistério da encarnação. Este é um passo difícil, e antes de ensaiá-lo,
A mãe deverá considerar atentamente se a criança é capaz de receber tão alto ensinamento. A mãe reconhecerá o momento pelas disposições de sua criança. Se a hora de Deus soou para dar a essa alma o alimento substancial que lhe foi preparado por Deus, a criança testemunhará certa fome de verdade, e quando sua mãe a fizer repetir o que já sabe, ela dirá: outra vez, mamãe. Esse será o sinal de que chegou a hora. Vejamos como a mãe procederá para levar seu filho ao conhecimento desta grande maravilha de Deus, que se chama a encarnação de nosso Senhor. Depois de recordar muitas vezes o seu filho de que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, ela o fará saber que o Pai é Deus e somente Deus, que o Espírito Santo é Deus e somente Deus, mas que o Filho é Deus e não somente Deus. A mãe o fará notar bem que, quando se trata do Pai e do Espírito Santo, disse Deus, nada mais do que Deus. Mas quando se trata da pessoa do Filho, da pessoa do meio, Santo Agostinho chama o Filho de Deus media in trinitate persona, é Deus, mas não somente Deus. Essas palavras, não somente Deus, deverão excitar na criança o desejo de saber o que mais o Filho de Deus é. Se ela o pergunta, esse será o feliz sinal do trabalho de sua inteligência. Mas, quer pergunte, quer não, é preciso lhe ensinar e dizer que o Filho de Deus se fez homem. E ainda, é preciso lhe dizer, com verossimilhança, que ele se fez criança. As palavras ele se fez criança serão mais bem compreendidas do que ele se fez homem. Será preciso dizer que o Filho de Deus se fez criança, recebendo o nome de Jesus, e se prometerá à criança falar-lhe sempre do menino Jesus. Far-se-á a criança recomeçar os exercícios que mencionamos acima. A criança começará a dizer Jesus com inteligência e, desde então, com grande alegria. Eis o questionário relativo à presente lição. Façamos o sinal da cruz, minha criança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Pai quem é? É o bom Deus. E o Filho? É o bom Deus. E o Espírito Santo? É o bom Deus. Ouça bem. O Pai é o bom Deus? Sim, mamãe. Preste atenção. O Pai é Deus e somente Deus. O Pai é Deus e somente Deus. Preste atenção. O Espírito Santo é Deus e somente Deus. O Espírito Santo é Deus e somente Deus. Preste atenção ainda, filho. Mas, mamãe, a senhora não disse o Filho. Não disse, mas direi. Ele é Deus, não é? Sim, mamãe. O Filho é Deus. Mas preste bem atenção ao que vou lhe dizer. O Filho é Deus, mas não é somente Deus. O Filho é Deus, mas não é somente Deus. Sim, o Filho é Deus, mas não é somente Deus. Porque Ele tanto amou você, que por amor quis ser como você e se fez criança. A criança que está nessa bonita imagem? Sim. Sabe como ele se chama? O menino Jesus. Agora você já sabe que o Filho, a pessoa do meio, é Deus como o Pai e como o Espírito Santo, e que ele se fez criança por amor a você, por amor a todos nós. E porque ele nos amou tanto, é preciso amá-lo de todo o nosso coração. Sim, mamãe, nós o amaremos muito. 5. O mistério da encarnação. Tendo começado a transmitir a seu filho a doutrina da encarnação de Nosso Senhor, a mãe cristã tomará cuidado
para que ele não se esqueça do que lhe foi antes ensinado sobre a Santíssima Trindade. Para esse fim, ela deverá muitas vezes retomar as lições precedentes relativas às três pessoas divinas. Ela deverá ter uma grande solicitude para que a doutrina da Santíssima Trindade seja a base primeira e bem solidamente assentada, sobre a qual deverá se elevar todo o edifício da instrução cristã de seu filho. A razão disso é fácil de compreender. A Trindade é o fim da religião. A encarnação é o meio. Ora, sempre o meio se subordina ao fim. Agir de outro modo, como por exemplo, deixar de lado o ensino da Santíssima Trindade para concentrar tudo sobre a pessoa de Nosso Senhor, seria, por assim dizer, suprimir 2/3 do símbolo da fé e pôr a criança em uma via que, não sendo aquela da verdade completa, não seria igualmente a da vida, porque está escrito: o justo vive da fé. Romanos 1,17. Portanto, depois de imprimir profundamente no espírito da criança a doutrina da Santíssima Trindade, a mãe vai trabalhar para nele fazer penetrar a dulcíssima doutrina da encarnação de Nosso Senhor. Depois de dizer como a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus e homem, é preciso ensinar à criança a distinção entre as duas naturezas. Mas para isso não é preciso empregar nem a palavra distinção, nem a palavra natureza, que nada dirão à criança. É preciso lhe fazer entender que Nosso Senhor, sendo Deus e homem, sempre foi Deus, porque Deus não começou a ser e não pode começar. Porque se ele tivesse um começo, seria uma criatura e não o Criador. Ora, nós dizemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Assim, Nosso Senhor, como Deus, não teve começo, mas como homem, ele começou. Todo homem tem o seu começo. E Nosso Senhor, havendo querido se fazer homem e criancinha, como nós e por nós, houve um dia em que se disse: nasceu um menino. Esse menino teve por mãe a Santíssima Virgem Maria. E Maria sabia muito bem que seu menino era o Filho de Deus, feito homem por nós. Ela sabia, e hoje todos nós sabemos. Há 21 séculos que Nosso Senhor se fez homem. Isso se sabe tão bem que em toda a parte se faz uma grande festa para honrar o dia de seu nascimento. É a festa do Natal. Quando se tiver feito a criança compreender bem como Nosso Senhor é Deus e homem, e ela tiver aprendido a distinguir entre Deus e homem, ou, como dizemos ordinariamente, a natureza divina e a natureza humana, será preciso lhe ensinar como o Filho de Deus, havendo realmente tomado nossa natureza, tinha, entretanto, uma natureza mais elevada, mais santa, mais rica que a nossa. Para esse fim, será bom fazer a criança notar que as criancinhas, quando vêm ao mundo, são pecadoras, mas que Nosso Senhor Menino era santo, que as criancinhas não sabem nada, mas que Nosso Senhor sabia tudo, que as criancinhas, não sabendo nada, não são capazes de nada, enquanto que o menino Jesus era todo-poderoso, como ele é agora no céu. Quando a criança tiver assim compreendido a distância que há entre a humanidade de Nosso Senhor e a nossa, se lhe ensinará que essas riquezas de santidade, de ciência e de poder no menino Jesus lhe vinham de sua divindade, a qual não poderia sofrer nem a ignorância, nem a fraqueza, e muito menos o pecado, que é tão contrário a Deus. O questionário seguinte poderá ser de alguma utilidade. Meu filho, nós dissemos, em Deus há 3 pessoas. Sim, mamãe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O Pai é Deus, somente Deus. O Espírito Santo é Deus, somente Deus. Mas e o Filho? O Filho é Deus, e não somente Deus, porque ele se fez menino por nós. Então, ele é Deus e homem? Sim, ele é Deus e homem. E ele sempre foi Deus? Sim, ele foi sempre Deus, porque Deus não teve começo. Ele existe sempre e para sempre. E ele foi sempre homem? Não, ele começou a ser homem, porque todo homem tem um começo. Ele é homem como nós? Sim, ele tem um verdadeiro corpo humano e uma verdadeira alma humana, como nós. Mas não há entre ele e nós alguma diferença? Nós nascemos pecadores. E o menino Jesus? Ele nasceu santo, porque é Deus. Nós nascemos ignorantes. Não sabemos absolutamente nada. E o menino Jesus? Ele sabia tudo, porque era Deus. Nós nascemos sem ser capazes nem de andar, nem de falar, nem de fazer qualquer outra coisa, a não ser chorar. E o menino Jesus? Ele podia fazer tudo, andar e falar, se ele quisesse. Mas ele preferiu não falar nem fazer nada, apenas chorar muito, como todas as criancinhas. Ele chorou por quê? Por causa de nossos pecados e porque nos amou. Então temos de amá-lo muito? Sim, mamãe, nós o amaremos mais que tudo. 6. A vida de Jesus. Depois da doutrina da encarnação, a mãe cristã deverá ensinar a seu filho a história tão interessante da vida de Nosso Senhor. Divide-se em 3 épocas. A primeira, que compreende a infância do Salvador até a idade de 12 anos. A segunda, a sua vida de trabalho em companhia de São José até 30 anos. A terceira, a sua vida apostólica, depois dos 30 anos até a sua ascensão. Na primeira época, a mãe aplicar-se-á em fazer entrar no espírito da criança os tocantes relatos do Evangelho sobre o nascimento do menino Jesus. Ela dirá a seu pequeno aluno como Jesus nasceu em um estábulo, foi posto em uma manjedoura, como foi cantado pelos anjos e visitado pelos pastores. Todos esses trechos do Evangelho são muito fáceis de serem contados, bem doces para se guardar e mais doces ainda para se meditar. Deus tão grande, para nós tão pequeno. Deus tão adorável e igualmente tão amável. As belas imagens ajudarão poderosamente na instrução da criança, quando ocorrer de se lhe mostrar em ação os mistérios visíveis do Deus feito homem. Mas a mãe jamais deve esquecer de chamar a atenção da criança para as grandezas de Jesus, mesmo em seus rebaixamentos. Ela fará ver sempre Deus e homem, Deus em sua majestade, a quem tudo obedece, homem em seus mistérios, tão manso, ele próprio querendo se submeter e sendo obediente a Maria, a José e, acima de tudo, a seu Pai que está nos céus. A mãe fará o mesmo quando iniciar a criança na segunda época da vida de Jesus. Ela o mostrará obediente a São José, trabalhando sob sua direção, aprendendo com ele a usar as ferramentas, a arte do carpinteiro. Por aí, Jesus nos ensina a obedecer a nossos pais, a santificar nosso trabalho, a empregar bem o tempo que ele nos dá para merecermos a eternidade. Virá em seguida a vida de Jesus em sua carreira apostólica. Quando ele ensinava, pregava, catequizava. Quando abençoava e abraçava as criancinhas. Quando curava os doentes, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. Depois de haver passado fazendo bem, saiu deste mundo sofrendo muitos males. O Evangelho fornecerá muito abundantemente lições para uma mãe ensinar o seu filho
a história da paixão de Nosso Senhor e também da ressurreição, da vida de Jesus ressuscitado e, por fim, de sua ascensão. Nesta parte de seu ensino, a mãe deverá observar muitas coisas extremamente importantes. A primeira será a de se inspirar no próprio texto do Evangelho para suas lições. As palavras do Espírito Santo trazem consigo uma graça divina que nada poderá suplantar e que seria muito ruim negligenciar. A segunda será a de não deixar passar as festas dos mistérios de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem sem iniciar a criança no conhecimento desses mistérios tão preciosos. A terceira consistirá em fazer nascer no coração da criança os piedosos sentimentos de adoração, de reconhecimento, de prece, que estarão de acordo com cada uma de suas lições e com cada uma das festas pelas quais a mãe se esforçou por interessar seu filho. O que acabamos de dizer é tão rico de fatos que não saberíamos lembrá-los todos num questionário. Todavia, para conservar fielmente o plano que seguimos até aqui neste catecismo dos mais pequeninos, diremos: quando Nosso Senhor veio a este mundo, onde nasceu? Em Belém, num estábulo. Foi posto numa manjedoura, cantado pelos anjos e visitado pelos pastores. E quando ele já estava um pouco maior, onde morava? Em Nazaré, na casa da Santíssima Virgem, sua mãe. E o que ele fazia? Ele obedecia a sua mãe, a Santíssima Virgem. Ele era submisso em tudo. Ele trabalhava em algum ofício? Sim, ele trabalhava com São José, no ofício de carpinteiro. O que fazia ele nesse ofício? Trabalhava a madeira, fazia telhados para as casas. Nosso Senhor trabalhou muito tempo desse jeito? Sim, muito tempo, até a idade de 30 anos. Que fez depois disso Nosso Senhor? Depois disso, ele começou a pregar, a ir pelas cidades e vilas, ensinar o catecismo a todo o mundo, curar os doentes e operar milagres sem conta. Nosso Senhor também falava às crianças? Sim, ele amava-as muito. Deixava-as vir em torno dele, abraçava-as, abençoava-as, deixando-as contentes elas e suas mamães. E depois que ele assim pregou? Depois disso, os judeus o fizeram pregar numa cruz, sobre a qual ele quis morrer por eles, por nós e por todos os homens. Ele permaneceu morto como os outros mortos? Oh, não! No fim de 3 dias, ele ressuscitou. Ele voltou para rever seus amigos? Sim, muitas vezes, durante 40 dias. E depois desses 40 dias? Ele reuniu seus amigos, os abençoou e, à vista de todos, subiu ao céu. Onde está agora Nosso Senhor? Ele está no céu. E nós o veremos um dia? Sim, se nós o amarmos muito, nós o veremos no paraíso.